No último sábado foi disputado o primeiro jogo da decisão do Campeonato Alagoano de 2024 e deu CRB. Anselmo Ramon disse que o pai estava em casa e fez o gol da vitória do CRB sobre o Asa. 1-0. A final segue em aberto, com uma vantagem considerável para o CRB. Em uma decisão, todo resultado de vantagem é muito importante. Então, para deixar claro, o CRB joga pelo empate no estádio Rei Pelé. Para o Asa ainda estar na briga, ele precisa vencer o jogo por um gol de diferença e levar a disputa do título para os pênaltis, ou vencer por 2 ou mais gols de diferença para ser o campeão alagoano de forma direta. Não foi um bom jogo no sábado em Arapiraca. Um jogo com característica de final, com provocações, jogadores com a força acima do normal e que poderiam ter sido expulsos. Muita disputa de espaços, mas efetivamente emoção, grandes lances, gols perdidos, grandes defesas nós não vimos. Foi aquele jogo meio que travado. E depois de um primeiro tempo que oscilou entre um momento melhor do CRB e um momento melhor do Asa, o segundo tempo teve um momento mais claro do CRB superior ao Alvinegro. E aí, muito disso esteve ligado às mudanças que foram feitas. E quando aconteceram as mudanças, o CRB mostrou que, mesmo tendo muitos questionamentos em relação ao elenco, ao banco de reservas, o banco do CRB, com os questionamentos, foi superior às opções que o Asa tinha para mudar o time, para mudar a condição de jogo. E eu vou me ater a um jogador que foi contratado com o status de grande nome da temporada, vinha conseguindo uma adaptação, se machucou, saiu do time, voltou irreconhecível, mas nesse jogo com o Asa, ele entrou bem no jogo e conseguiu ofertar ao CRB uma movimentação, uma ideia que o CRB não estava tendo anteriormente. E eu me refiro ao Jorginho. O Jorginho já entra no segundo tempo e ajuda o CRB a crescer no jogo. Na transmissão pela TV, eu fiz o alerta de que a partir dos 23, 25 minutos, era um CRB que dominava o jogo, que estava mais próximo de chegar ao gol. E com 30 minutos, o Anselmo Ramon fez o gol. Perceba, no gol do CRB, há uma participação de 2 jogadores que vieram do banco de reservas. Eu me refiro aos jogadores Rômulo e também ao jogador Rômulo e ao jogador Jorginho. A jogada do lance do gol começa com o Rômulo, dando um passe para o Jorginho, e o Jorginho milimetricamente, coloca essa bola na cabeça do Anselmo Ramon. E ali o Ramon é mortal. A bola vem numa parábola e ele se posiciona de forma diagonal para cabecear. E aquela cabeçada é fundamental, porque ele dificulta o movimento do goleiro. Ele cabeceia, o goleiro sai abafando e ele cabeceia no contrapé do goleiro. E como o goleiro faz um movimento de sair para a defesa, ele não consegue se recuperar naquele lance. Então, perfeito mais uma vez o Anselmo, e queria destacar outro jogador do CRB que fez uma partida monstruosa, que se chama Fábio Alemão.
O Fábio Alemão não perde divididas, o Fábio Alemão não perde bolas aéreas, o Fábio Alemão antecipa quando precisa sair para dar o bote. É um jogador que participa ofensivamente, também tendo chances, oportunidades de finalizar. O Fábio Alemão fez um jogo perfeito. A diferença é que o Anselmo decide o jogo. Então, o Fábio Alemão faz um jogo maravilhoso. Depois de tomar o gol, o Asa parte com tudo para tentar empatar, cerca, roda, mas correu o risco de tomar o segundo gol. E no último lance do jogo, praticamente, o Anderson Feijão cabeceia num vácuo que existia na defesa do CRB, porque vale lembrar que o Simon toma um cartão amarelo muito cedo. Ainda no primeiro tempo, ele faz uma outra falta que caberia um cartão e o árbitro não deu. No segundo tempo, de novo, ele faz uma falta. E aí, o Daniel Paulista percebe isso e saca o Simon antes que ele seja expulso e traz o Heron para o jogo. O Heron não passou 15 minutos dentro do jogo e num lance de uma dividida, de um ombro com ombro, de uma falta que o jogador do Asa fez, o jogador do CRB acabou se machucando. Depois se conferiu que teria sido uma fratura na clavícula e que ele vai passar por um processo de cirurgia. Aí se traz o Gustavo Henrique para o jogo. Então, o CRB começou com Simon e Fábio Alemão, depois tira o Simon e põe Fábio Alemão e Heron, e depois saca o Heron e tem Fábio Alemão e Gustavo Henrique. Mas foi um CRB que teve o controle do jogo, fez um jogo sem sustos contra o Asa, e na qualidade individual do Anselmo, numa assistência do Jorginho, o CRB consegue vencer o jogo e abrir uma importante vantagem para o jogo de volta em Maceió. Jogo que se espera um público gigantesco, os ingressos já estão sendo vendidos, expectativa de casa cheia e reclamação por parte do CRB e por parte do torcedor do CRB do tratamento recebido pelo torcedor do CRB e pelo elenco do CRB em Arapiraca. Se fala de vestiários sujos, se fala de vestiários com ventilador retirado, e isso não faz parte do futebol. No caso disso acontecer, isso não faz parte do futebol. Não é assim que se ganha jogo. E é preciso que, se o CRB está fazendo essa denúncia, se jogadores do CRB falaram sobre isso, é preciso que o Asa traga uma resposta. Porque é óbvio que o campo, o estádio, é um estádio cedido ao Asa, mas também é um patrimônio da Prefeitura de Arapiraca. E não é aceitável que isso possa acontecer. Ah, o ventilador foi retirado. Ah, o ventilador quebrou. Precisava ser reposto. Precisava ser reposto. Não tem outro caminho. Ah, o ventilador quebrou naquele dia. Precisava ser reposto. Não é por conta de um ventilador que o Asa não tinha condição de repor para ofertar, pelo menos, um melhor conforto para a delegação do CRB. E em relação aos banheiros, os relatos que existem são relatos dos piores possíveis, e isso não compõe uma situação de um jogo decisivo, de um jogo importante. Não é por aí que o Asa vai ganhar vantagem, ou que o Asa vai ser vencedor, ou que o Asa vai sair melhor. Não é isso. O Asa tem o direito e eu defendi esse direito, de que o Asa tinha o direito de articular ou escolher o lugar que os torcedores do CRB iriam ficar, desde que ofertassem segurança e uma estrutura legal. Não houve um banho de sangue, como se chegou a ser falado.
Foi um jogo absolutamente tranquilo nesse sentido. Segurança total para o torcedor do CRB. Mas o tratamento, há muitas reclamações. E isso é preciso ser visto, revisto, cobrado, conversado, para que não fique algo aquém do que o futebol profissional e de que um ambiente de decisão exige. Não é nem que você não possa fazer. Eu vou insistir. Uma decisão de título exige um outro comportamento, insisto e repito, caso tudo isso que foi dito, denunciado por torcedores, pelo staff do CRB, por jogadores do CRB em entrevista, possa ser rebatido e com argumentos. Se isso aconteceu e o Asa não sabe, é uma falha gigantesca do Asa, da instituição. E se o Asa permitiu ou participou que isso tivesse acontecido, também é uma falha gigantesca do time do Asa. Não dá para aceitar esse tipo de comportamento numa decisão de campeonato.